Sugar Daddy, Sugar Baby, Sugar Mommy, relações sugar. Quando há crime? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para quem não sabe, nunca ouviu essas expressões, eu acho difícil, porque cada dia mais a gente tá ouvindo isso aí na internet, geralmente na internet. E aí, para quem não sabe, vamos lá, rapidinho aqui explicar. O Sugar Daddy é um homem mais velho, um homem experiente, geralmente rico, mas no geral é um homem bem posicionado financeiramente, que busca compartilhar a vida de luxo que ele possui, essa vida próspera, com uma Sugar Baby. A Sugar Baby é uma mulher mais jovem, atraente e que busca esse homem provedor, esse homem que tem uma bagagem, uma experiência. E aqui, pessoal, a ideia é benefícios mútuos, né, nessa relação. A Sugar Baby entra com a juventude dela, entra com a beleza, a companhia, e o Sugar Daddy ele vai entrar com a sua generosidade, inclusive é uma característica clássica para ser Sugar Daddy, né, considerado Sugar Daddy, ser generoso, e aí mimar a sua Sugar Baby com bolsa, viagens, restaurantes de luxo e afins. Por sua vez, a Sugar Mommy é o Sugar Daddy versão feminina. Então é uma mulher bem posicionada, rica e que busca um homem jovem atraente para chamar de Sugar Baby. A primeira pergunta que você vai me fazer possivelmente é a seguinte: Luiz, por que você sabe tanta coisa inútil e vazia? Eu sei que é algo inútil e aparentemente sem sentido saber tudo isso, mas temos questões jurídicas importantes aqui para trabalhar com vocês. E antes de entrar nas questões jurídicas propriamente, eu quis entender esse mundo, como esse mundo funciona, para trazer essa bagagem inicial aqui para vocês. Então eu visitei os sites mais importantes, tem sites, para quem não sabe, sites gigantescos que promovem essa intermediação, né? Sugar Daddy, Sugar Baby, é como se fosse um Tinder, digamos assim, mas um Tinder focado nessa questão já de cara. Uma grande característica dessa relação Sugar Daddy e Sugar Baby é colocar na mesa logo de cara o que cada um vai fornecer, digamos assim, nesse tipo de relacionamento. E aqui, pessoal, eu me sinto na obrigação de propor uma reflexão para vocês antes de entrarmos no tema do nosso vídeo de hoje. Quando eu ouço as expressões Sugar Daddy, Sugar Baby, Sugar Mommy, ou seja, papai açucarado, mamãe açucarada e bebê açucarado, de cara, o que me vem à mente é a seguinte questão: quando que a gente internalizou, quando que a gente passou a achar normal usar expressões como papai, mamãe e bebê com sentido sexualizado? Você já parou assim, para pensar que as músicas que a gente ouve, e a gente tem várias e várias músicas no nosso universo, no Brasil, por exemplo, se você parar agora rapidinho e pensar aí, você vai lembrar de umas 20 músicas, pelo menos, em que vão aparecer as palavras bebê, papai, mamãe, com uma conotação sexual clara. Isso aí, sem muito esforço. Se você olhar no Spotify agora, 50 mais, 100 mais, você vai encontrar aí umas duas, pelo menos, em que se usa a expressão bebê ou papai, geralmente, com esse sentido de senta pro pai ou coisa do tipo, e a gente acha isso normal. A gente usa ouve esse tipo de música, às vezes fala e acha normal. Inclusive, pessoal, para ficar muito claro, isso não veio daqui, isso aqui não é que surgiu no nosso país. Eu dei uma pesquisada e claramente isso a gente importou dos Estados Unidos. Lá essas expressões daddy, mommy, baby
podem ser usadas com esse sentido sexual. Em outros países também, então papa, mama, papi, mami, na Espanha, países de origem espanhola, também se usa. Eu sempre tive esse constrangimento, e quando eu ouço esse tipo de música, eu fico, caramba, mas por que acontece dessa maneira? E é o primeiro ponto que eu quero marcar aqui com vocês nesse vídeo. Eu quero que vocês reflitam a respeito de quando que nós internalizamos e achamos que é normal usar expressões que não tinham que ter nada de sexual. Fechado esse parênteses aqui com vocês, vamos agora voltar para o tema do nosso vídeo. Quando há crime numa relação sugar? Para responder para vocês, eu quero trabalhar aqui com 3 cenários possíveis. O primeiro cenário, pessoal, é o seguinte: vamos imaginar um homem, um sugar daddy, uma mulher, sugar baby, ambos maiores de idade. Se ambos são maiores de idade, e aqui nessa relação não há nenhum tipo de constrangimento, essas partes, elas têm discernimento em relação ao que estão fazendo. Se não há nenhum constrangimento, como eu falei, nenhuma coação, nada nesse sentido, meus amigos, aqui vige, vigora a autonomia da vontade, por mais que você ache que isso gera uma coisificação do ser humano, uma precificação do ser humano, mas por mais que você tenha essa visão, o Estado aqui, ele não vai tocar. Então aqui, nesses termos que eu falei para vocês, sem constrangimento, sem coação, nada de errado, são partes maiores, elas sabem o que elas fazem, beleza. Segundo cenário possível que eu quero colocar para vocês. Vamos supor agora que esse sugar daddy, ele tem uma relação sugar com uma pessoa com menos de 14 anos. Agora, o cenário é o seguinte: é uma adolescente de, por exemplo, 13 anos. Nesse caso, qual o crime que acontece num relacionamento aqui, uma relação íntima entre eles? Claramente aqui, pessoal, estaremos diante do crime de estupro de vulnerável. E nesse caso, é indiferente que essa adolescente, no caso de 13 anos, no meu exemplo aqui, ela tenha consentido. Então, não quero saber, o Estado não quer saber se ela aceitou essa relação, se ela tinha experiência sexual anteriormente, que é um argumento muito utilizado pela defesa. Então, é indiferente se ela tinha experiência sexual antes, se ela aceitou, não faz diferença. Então, haverá o crime de estupro de vulnerável. Então, por exemplo, se esse homem mais velho, ele tem contato físico, então sexo com penetração na vagina ou outros atos libidinosos, então preliminares, então passou a mão, acariciou, sexo oral, enfim, tudo isso vai configurar o crime de estupro de vulnerável. Inclusive para o STJ, vamos supor agora o seguinte cenário: esse homem, ele pediu para essa jovem de 13 anos para ela tirar a roupa e se masturbar para ele, por exemplo. Nesse caso, mesmo que não haja toque, mesmo que não haja esse contato físico, essa mera contemplação lasciva, que é uma expressão que o STJ usa muito, essa mera contemplação, mesmo que à distância. Então vamos supor que ele pede para a menina ligar o webcam para ele, a menina liga, fica ali se exibindo, mostrando o peito, passando a mão no corpo dela, e ele fica ali vendo aquilo. Ali já configurou o crime de estupro de vulnerável. Não houve toque físico, mas essa contemplação lasciva já. Então uma menina de 13 anos, nesse exemplo, mantendo o exemplo, vai configurar esse crime de estupro de vulnerável, 217A
do Código Penal. Eu vou deixar aqui para vocês o julgado do STJ, e aqui só uma observação. Nesse julgado vai aparecer a palavra prescindibilidade, que é uma palavra que o juridiquês ama, e só para traduzir para vocês aqui, quando vocês olharem, né, essa palavra prescindibilidade, saibam que significa que é desnecessário. Então, prescindível significa desnecessário. Só que uma observação, que eu vou deixar na tela para vocês aí, esse entendimento do STJ. Beleza. Então, esse é o cenário em relação a uma pessoa com menos de 14 anos de idade. Agora vamos para o terceiro cenário, e que é o grande objeto de análise nosso, que a gente vai ver agora a seguir. Terceira hipótese que eu quero trabalhar com vocês hoje, e essa terceira hipótese, pessoal, ela envolve uma decisão recentíssima do STJ, saiu do forno há 2 semanas e iremos analisá-la nesse vídeo ainda. Vamos supor agora, essa terceira hipótese que eu mencionei, que um homem de 60 anos tem um relacionamento sugar com uma adolescente de 15 anos. 15 anos. Há aqui algum crime possível? Vamos lá. Para quem não sabe, o nosso legislador, ele concedeu uma certa liberdade para adolescentes de 14, a partir de 14 a 17, eles podem ter relações sexuais, relações íntimas. Antes disso, o adulto vai cometer o crime, né? No caso, se tiver esse tipo de relacionamento com uma pessoa de 13 anos, por exemplo, mas uma pessoa, o Estado entendeu que 14 anos, então a partir dos 14 anos, então 14 a 17, adolescente nessa faixa etária, pode ter relação íntima, por exemplo, com um homem de 70 anos de idade, e não haverá crime por parte desse homem. Por mais bizarro que você entenda esse tipo de situação, fato é que não haverá crime. E aí, a pergunta que você vai me fazer é a seguinte: Luiz, então um sugar daddy de 70 anos pode ter uma relação sugar com uma adolescente de 16 anos, por exemplo? Certo, né? Antes de responder, vamos ao caso analisado pelo STJ recentemente, que eu mencionei para vocês. Nesse caso, pessoal, a história é basicamente a seguinte: uma adolescente de 14 anos, ou seja, uma pessoa que pode exercer uma relação sexual ali com um adulto, e esse adulto não vai cometer crime. Essa menina de 14 anos, ela conheceu em um site que faz intermediação de relações sugar, ela conheceu um americano, e esse americano, ele é uma menina de São Paulo, ele prometeu auxiliar essa menina na carreira de influencer dela, ele comprou a passagem para o Rio de Janeiro para ela, para o irmão, criancinha, 2 anos, e para a mãe dessa menina. Os 3 foram para um hotel de luxo no Rio de Janeiro, um hotel bem famoso na Avenida Atlântica, e eles ficaram hospedados lá. O americano também ficou hospedado. E aí, pessoal, nesse caso, esse americano estava circulando ali perto desse hotel com essa menina, que é claramente menor de idade. Pessoas viram aquela relação, aquela situação, né? Um homem mais velho com uma menina, e o Rio também é um local onde acontece muito esse tipo de crime, né? Enfim, crimes ligados à pedofilia em geral, essa questão de tráfico sexual. E aí, o pessoal viu aquela cena estranha, aquela menina circulando com esse americano, tendo intimidade com ele, avisaram a polícia, e a polícia ficou observando, conseguiu observar aquilo, foi no hotel que eles estavam
A polícia conversou com o gerente desse hotel e o gerente disse que aquela menina tinha 14 anos de idade, confirmou que ela estava hospedada ali, que o americano também estava, e pelas câmeras de segurança foi possível ver esse homem apalpando a nádega da menina, beijando. E aí a polícia foi no quarto desse americano e quando abriu a porta, tava ele e a menina, ambos nus no quarto ali, abraçados, enfim. Esse é o caso que aconteceu e que chegou para o STJ analisar. Esse indivíduo, pessoal, vocês vão me perguntar, mas Luiz, você me disse que não tem nenhum problema uma menina de 14 anos, no caso, ela ter uma relação íntima com um adulto, por mais bizarro que possa parecer isso. Mas a questão, pessoal, que fica aqui de reflexão pra gente e que é o objeto de análise do STJ é o seguinte, é a seguinte questão. É possível esse tipo de relação de 14 a 17 anos e tal com um adulto, como eu falei para vocês, só que aqui não pode existir uma relação de oferta de benefício direto e nem de benefícios indiretos. Então, mimos como uma viagem, uma bolsa cara, coisas do tipo, não pode haver esse tipo de benefício nessa relação com adolescentes de 14 a 17. No caso do americano, o crime praticado foi o 218b, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, porque houve de fato o contato físico entre ele e essa menina de 14 anos. Mas saibam o seguinte, para o STJ, o crime de exploração sexual, ele se consuma com a concordância da vítima a ter aquele tipo de relação libidinosa, então sexo mesmo, com penetração na vagina ou preliminares em geral. Quando há, então, essa concordância da vítima diante de artifícios por parte do autor do crime, né, com oferta de mimos, coisa do tipo, já há a consumação do 218b do Código Penal, crime de exploração sexual. Então nem precisa que haja esse contato físico entre as partes envolvidas. E você vai me dizer, possivelmente, diante dessa terceira hipótese que estamos trabalhando aqui, até sob um viés utilitarista, você vai falar, Luiz, mas, pô, se o Estado entende que uma pessoa de 14 a 17, uma adolescente de 14 a 17, ela pode ter relação sexual, nesse caso, há benefícios mútuos aqui, né? Então as duas partes estão ganhando. A menina está ganhando com mimos, o cara está ganhando com uma relação íntima com uma jovem. Então, ambos estão ganhando. Por que o Estado toca nisso? Aqui, pessoal, é muito importante que a gente venha combinar o Código Penal com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O nosso país, ele assumiu diversos compromissos internacionais para erradicar, para acabar com toda forma de exploração contra crianças e adolescentes. E essa faixa etária, pessoal, de 14 a 17, por mais que muitos olhem assim, ah não, aquela pessoa ali é um mini adulto, mas a ciência já deixou claro pra gente que essa faixa etária é uma faixa etária em que há diversas alterações neuroquímicas, várias alterações, além de físicas, né? Mas o cérebro dessa pessoa, desse adolescente, ele está em intensa transformação nessa faixa etária, inclusive, se ela não tiver ali um cuidado, ela está mais propensa a entrar em quadros de vício, né, em relação a drogas, cigarro, álcool. Então é uma faixa muito crítica. E um grande autor de Harvard, que é o Michael Sandel, que tem um livro incrível, que é Justiça, o que é fazer a coisa certa, ele discute muito essa ideia do utilitarismo, quando se envolve dignidade. Então ele entende que essa lógica de máximo benefício, né, benefício para todas as partes aqui envolvidas,
quando envolve pessoas mais vulneráveis, não dá para você quantificar, não dá para você falar, não, mas ela teve benefício com mimos e o cara teve com relação sexual com uma pessoa jovem. Quando envolve pessoas vulneráveis e essa faixa etária, a ciência já documentou muito bem que é uma fase crítica, inclusive há uma grande propensão a quadros depressivos nessa faixa etária, se a pessoa não tiver um preparo ali familiar, social, e foi nessa linha que se entendeu. Esse é o nosso bate-papo de hoje, esse é o tema do nosso vídeo. Então, em resumo, resumindo aqui rapidinho pra gente, maior de 18 para cima, sem nenhum constrangimento, a pessoa tem discernimento do que ela faz, são partes maiores, ok, o Estado não vai mexer nisso aqui, não há crime. Agora, menos de 14, 13, estupro de vulnerável, 217A do Código Penal. Se a pessoa tem agora, 14 a 17 anos, se tiver aqui mimos, haverá o crime de exploração sexual que vai se configurar mesmo que não haja esse contato físico, ele se consuma no momento em que esse sugar daddy, ele faz essa oferta, ele usa de artifícios financeiros e há a concordância dessa pessoa mais jovem, dessa sugar baby de 14 a 17, a essa concordância para que haja uma relação íntima entre eles. E aí, o que você achou desse nosso bate-papo de hoje? Deixa aqui nos comentários para mim o que você pensa a respeito de tudo isso que conversamos hoje. Eu peço também para você, gentilmente, que caso tenha gostado do conteúdo, que você deixe sua curtida aqui no vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho, isso é um grande incentivo para que eu prossiga fazendo os vídeos, para que haja de fato esse engajamento também pelo algoritmo aqui, para que outras pessoas possam ver, o algoritmo entenda que é um conteúdo bacana esse, e aí ele mande para mais pessoas, que isso também ajuda demais o nosso trabalho. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Caso você já seja inscrito já, eu peço para você clicar no sininho que aparece, porque só ser inscrito não necessariamente quer dizer que o YouTube vai entregar para você o vídeo. Quando você clica no sininho, você permite que sempre que um vídeo novo saia, ele apareça aí para você. Fechado? Então é isso. Até um próximo tema, até um próximo vídeo e eu te vejo. Até!